Ok. Agora bem, vamos agora para o modo parágrafo, que é esse painel que está aqui, né? Então, eu vou selecionar meu quadro de texto para a gente testar esses alinhamentos que estão aqui. Por padrão, ele vem tudo alinhado à esquerda. É só ir clicando aqui que ele vai fazendo o alinhamento. Observem que esses três primeiros, à esquerda centralizada à direita, né, cada linha ela permanece com a quantidade de texto que o Illustrator reconhece que cabe naquela linha. Se não couber a palavra seguinte, ele vai deixar esse espaço em branco aqui, correto? Então, só que quando a gente escolhe um desses quatro aqui, mas aí, tá vendo agora? Dá para ver? Esse aí é um problema do vídeo aqui da plataforma. Não tenho como controlar isso aqui. Mas agora, ó, Clarissa, eu estou aqui no painel. Digamos que é software invisível, né? Então, vamos clicar aqui no primeiro, né? No primeiro alinhamento justificado à esquerda, né? E aqui é que vocês vão notar a necessidade da hifenização, né? Que é esse recurso aqui. E cada vez que a gente utiliza qualquer um desses quatro, que é alinhamento justificado, o que o programa faz? Ele tenta preencher a largura total do quadro de texto com a quantidade de palavras que tiver naquela linha de texto. E a gente corre o risco de ter uma formatação como essa aqui, né? Observem que ele pegou, né, o espaçamento, talvez aqui não está faltando um entre aqui, está faltando, né? Mas mesmo assim, observem que ele deixa muitos buracos, né? O espaçamento fica muito diferente de uma linha para outra, né? Então, para corrigir isso, né, de uma maneira mais adequada, né, o interessante seria trabalhar com hifenização, né? Aqui está faltando uma quebra de, esse aqui é o entretítulo, né? Então, a hifenização, ela alivia essa, tá vendo que muda só de clicar, né? Correto? Então, cuidado para quando vocês vão utilizar o recurso de justificado, né? Qualquer um desses quatro, tanto a esquerda quanto a direita, cuidado para não esquecer de habilitar a hifenização, né? Porque senão o programa vai fazer o reajuste automaticamente, de uma maneira matemática, e vai deixar o texto de vocês totalmente desconfigurado, correto? Lembrando que a formatação entre desses brancos, você pode manipular aqui no painel de caracteres, aqui no tracking, né? Nesse campo aqui, vocês têm a opção de diminuir um pouco o espaçamento, né, entre o branco entre os caracteres ou aumentar. Isso varia dependendo da fonte que vocês estão trabalhando, né? Aqui, por exemplo, eu estou com uma Calibre, que é aquela fonte que veio do Word, né? Então, talvez ela estava muito espaçada para o meu gosto. Se eu deixar em 0, que é como ela veio, ela fica com muito branco entre os caracteres. Às vezes, manualmente, eu venho aqui e coloco menos 10, menos 20, para deixar o texto muito mais coeso, né? E que fique visualmente muito melhor. Correto? Beleza. Então, vamos ver as outras opções que tem logo em seguida aqui, né? Para utilizar esses recursos que estão aqui, qualquer um deles, tanto o alinhamento como esses que a gente vai ver agora, você pode ter selecionado o quadro como um todo ou simplesmente selecionar o texto que você quer, né? No caso, nem precisa, por exemplo, a seleção seria para formatar a fonte, o tamanho, a cor e essas coisas. Mas tudo que é parágrafo, você só tem que deixar o cursor em qualquer ponto do seu parágrafo e ele vai configurar. Então, vamos praticar um pouquinho aqui.
Eu vou deixar o cursor no primeiro parágrafo, piscando, né? E vou alinhar ele à esquerda, sem infinização, né? E vou selecionar, vou formatar essa fonte diferente. Vamos supor que isso aqui eu estou criando estilo diferente para cada parágrafo. Eu vou deixar esse aqui com tamanho 9, né? Alinhado à esquerda sem infinização, né? Esse aqui eu vou alinhar a ambos os lados, né? Só que eu vou dar um recuo aqui, né? Observem que essa opção, a primeira opção, eu posso recuar pela direita e pela esquerda, né? Então, eu posso ter recuo pelos dois lados, né? Correto? Agora, esse aqui eu quero que seja itálico, né? E vai ter só recuo no lado esquerdo. Ok? Desculpem aí que tive um probleminha técnico aqui. Estou tentando resolver aqui. Beleza. Tá todo mundo vendo aí? Beleza, aqui eu tive um probleminha técnico aqui. Então, vamos formatar esses mais ou menos 4, 5 parágrafos. Então, esse aqui, vou trocar a fonte. Né? Vou deixar com outra cor. Né? E aí a gente vai praticando um pouquinho. E esse aqui vai ter um recuo do lado direito. Né? Certo? Esse aqui também vou mudar a fonte. Né? E aí a gente vai configurando, né, os parágrafos. Agora, vamos deixar esses assim configurados, depois a gente volta com eles e vamos ver aqui esses outros que a gente tem aqui embaixo, né? Para ver esses outros 3 campos que temos aqui no menu de parágrafo, né? Uma coisa importante, pessoal, que tem o painel de parágrafo são recuos, né? Antes, depois e o recuo na primeira linha, que é esse campo aqui, né? Existem 2 tipos de parágrafo. Não sei se vocês já viram isso na disciplina de tipografia com o professor Henrique, né? Existem 2 tipos de parágrafo. O parágrafo tradicional, conhecido como tradicional, ou parágrafo francês, que é um parágrafo que eles são colados um com o outro, quer dizer, eles não têm espaço entre os parágrafos, mas tem recuo na primeira linha. Então, vou colocar um recuo aqui na primeira linha, tá vendo? Que é esse campo aqui. Por que isso? O que é o recuo? O recuo é basicamente um aviso ao leitor onde que começa o parágrafo. Então, se eu não tivesse colocado o recuo, vai ficar tudo embolado e a pessoa não sabe onde que termina uma linha e onde que começa a outra, né? Então, o parágrafo... Vou tirar esse aqui. Então, o parágrafo tradicional ou francês, ele vem com os parágrafos colados um do outro e com recuo na primeira linha, certo? Existe outro tipo de parágrafo, que é o chamado parágrafo americano, que ele não tem recuo na primeira linha, mas tem espaços antes e depois dos parágrafos. Então, são esses 2 campos que temos aqui. Então, eu posso ter 3 aqui, 3 embaixo de cada um, né? Vou colocar 5 para que fique mais 5 antes e 5 pontos depois, né?
Então, esse aqui é o chamado parágrafo americano. Quando que você usa um, quando que você usa o outro, isso fica a critério de cada um. Posso usar os dois? Pode. Eu posso ter parágrafo americano aqui com recuo na primeira linha, se eu quiser. Ninguém pode falar para mim que não, né? Eu só estou ensinando, digamos, o jeito tradicional de conhecer os parágrafos, ok? Se vocês reparam, por exemplo, as revistas que trabalham com grandes reportagens jornalísticas, por exemplo, revista Veja, Isto É, Carta Capital, Época, né? Revista que você vai ter um volume de texto muito grande. Deixa eu ver se eu abro aqui um exemplo para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Vocês estão conseguindo ver aí a imagem? Vou passar para cá, que fique melhor. Estão vendo aí, né? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Estão conseguindo ver essa imagem aqui? Isso aqui, por exemplo, é parágrafo americano. Isso aqui é uma entrevista à revista Veja. Observem que eles não usaram recuo, né, no início de cada um dos parágrafos, mas utilizaram espaço antes e depois de cada parágrafo. Correto? Agora, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, por exemplo. Essa está muito pequena, né? Aqui, por exemplo. Né? Observem aqui, desse lado direito, né? Como os parágrafos eles estão colados, mas tem recuo na primeira linha de cada parágrafo. Certo? Isso aqui é parágrafo francês, ou parágrafo tradicional, e o anterior que vimos na entrevista com fundo amarelo é o parágrafo americano. Certo? Entendido esses conceitos aí? Que bom, que bom. Então, bom, já vimos isso aqui, né? Vamos colocar tudo numa visualização só. Então, já depois que vocês configuram, pode ser. Você quer falar, Marlison? Não. Se você pegar livros de romance, por exemplo, você vai ver que tem parágrafo francês. Quase, nem todo, não tem uma regra. Não existe, eu sempre falo que não existe uma regra de bolo, não existe receita de bolo em design gráfico. Existem princípios e existem conceitos. Você aplica eles da maneira que você achar adequado. Cada um tem seu livrinho e cada um faz o que quer. Eu tento sempre ensinar os caminhos, os vários caminhos, e cada um trilhar da melhor maneira possível. Correto? Eu te falar assim, absolutamente, com certeza, que existe uma forma única de fazer as coisas. Não. Beleza?
você diagrama como você acha que você sentir que está ficando melhor visualmente, dependendo do tipo de literatura que você está trabalhando. E assim, você não vai diagramar o texto de um livro infantil da mesma forma que você vai diagramar um catálogo para um museu, certo? Então, desde o ponto de vista que você, desde o momento em ponto que você escolhe qual a publicação que você vai diagramar, você já está pensando visualmente no universo da publicação. E esse universo já te transmite qual o tipo de tipografia que você vai escolher, qual é a paleta de cores que você vai escolher, né? Que você vai trabalhar. Então, isso varia sempre muito de projeto para projeto, né? Se você acha que o texto francês, o texto, o parágrafo francês, ele atende, né, as expectativas do teu cliente e da publicação que você está trabalhando, eu acho que é válido. Exatamente. Esses são princípios, não são regras. Eu não chamo de regras, são princípios básicos do design, né? Eu acho que a regra ela amarra muito, você fica muito bloqueado, muito preso a certas restrições, né? Então vamos continuar, né? O que a gente fez aqui? A gente criou estilos de parágrafo. Exato. Então, o que a gente fez aqui foi criar estilos de parágrafo. Existem dois tipos de estilos de texto no Illustrator: o estilo de caractere, o estilo de parágrafo. O estilo de parágrafo é um guarda-chuva mais abrangente, né? Então, eu posso ter um estilo de parágrafo e dentro dele ter estilos de caractere. Então, por exemplo, a gente criou aqui, ó, temos aqui 5 estilos que a gente criou, né? Esse título, o subtítulo, o autor, esse texto aqui e esses 3 parágrafos diferentes, né? Qual a vantagem de trabalhar com estilos, né? É que você cria uma formatação só uma vez, né? E depois você pode replicar esse estilo, essa formatação em vários textos dentro da sua publicação no Illustrator, correto? Então, para criar estilos, vamos abrir aqui Windows, Type, Character Style e Window Type Paragraph Style, né? Vai abrir esses dois caras aqui, ó. Tá todo mundo aí? Estilos de caractere e estilos de parágrafo. Observem que ele carregou já 2 em cada painel, né? Por quê? Porque esses são os estilos que vem do Word. Não sei se vocês repararam, mas o Word ele trabalha com estilos. Então, como o Illustrator, sabe, naquela hora que a gente importou o nosso texto, a gente respeitou todos os atributos da publicação original, ele também importou os estilos que estavam dentro dessa publicação. O que eu faço normalmente? Eu apago, eu seleciono eles e apago eles aqui, ó. Né? Vocês veem que ele não afeta em nada a formatação. Eu apago eles para quê? Para eu criar os meus próprios estilos a partir da nova configuração que eu fiz. Correto? Tudo bem até aí? Beleza. Então, para criar novos estilos a partir dessa configuração que a gente tem, vamos selecionar a ferramenta de texto e eu vou selecionar o primeiro parágrafo, que é o título. Correto? E aqui no painel de estilos de parágrafo, vamos criar um novo estilo de parágrafo. Ó, novo estilo de parágrafo. E vamos chamar de título. Observem que aqui embaixo, o Illustrator já deu para mim a configuração completa da formatação desse texto que eu configurei. Se vocês vão aqui no lado esquerdo, você vê que tem toda a configuração que tem naquele. Né? É bom deixar aqui tudo certinho, né? Composição,
vocês veem que está tudo, né? Tudo certo aqui, ó. O preenche da cor, né? Ok? Então, feito isso, já criou o estilo, título, clicou em OK e ele vai aparecer aqui, né? Dentro do painel, certo? Seleciono o segundo texto. Vamos fazer a operação de novo. Crio um novo estilo. Vou chamar de subtítulo, né? E confiro aqui se todas as informações estão certas, né? A cor. Ok. Né? Então, esse aqui é o subtítulo. Depois vou criar outro estilo para o autor. Novo estilo de parágrafo. Vou chamar de autor. Ok? Depois vou selecionar esse aqui, vou chamar de texto 1. Confiram se está tudo certo. Né? Texto 1. Depois o texto 2. O 3. Né? E o último, o texto 4. Ok? Tudo certo? Então, criamos aí 7 estilos, né? Então, esses são os estilos de parágrafo. Agora, os estilos de caráter, aqui tem uns espaços que estão faltando, né? Os estilos de caráter são instâncias menores. Então, eu posso ter dentro de um estilo de parágrafo vários estilos de caráter, correto? Então, um estilo de caráter, ele pode ser referente a uma letra ou mais de uma letra. Você uma letra, uma palavra, né, uma linha, correto? Então, por exemplo, dentro do título, eu posso ter aqui um destaque com o nome da pessoa. Né? Então, eu posso selecionar aqui o nome desse João Paulo Cunha, certo? E trocar a fonte, trocar a cor, o que eu quiser. Né? Vou trocar aqui para um laranja mais claro, só para fazer um ênfase no nome dele. Né? Então, isso aqui, observem que a gente está dentro do estilo título, aqui de parágrafo, observem que ele está habilitado, só que com um signo de mais do lado. O que significa esse signo de mais do lado? Significa que eu fiz uma alteração na configuração original do estilo de parágrafo, né? Mas eu não vou alterar o estilo de parágrafo, simplesmente eu vou criar o quê? Um novo estilo de caráter, né? Me baseando, ó, observem que ele, quando você cria o estilo de caráter, os atributos dentro do estilo vêm totalmente vazios. Por quê? Porque ele está respeitando a configuração do texto original do parágrafo. Eu simplesmente fiz uma alteração de quê? De cor, né? Então eu quero que o ênfase desse texto, desse estilo de caráter, ele seja simplesmente na cor. Ele não vai alterar a tipografia, o tamanho nem nada. Por isso que tudo aqui está desabilitado. Eu não tenho que mexer aqui. Eu só mexi na cor. Então vou criar esse novo estilo de caráter chamado destaque título. Né? Você pode dar o nome que vocês quiserem aqui. Né? Então, ele já está aqui dentro do meu painel, correto? Da mesma forma, eu posso fazer aqui embaixo, ó, decreto de Dilma. Eu posso deixar essa fonte bold, né? Vou deixar ela
aqui bold, né? E vou criar, tá vendo aqui? Eu posso criar aqui um estilo de caractere, um novo estilo de caractere, vai se chamar destaque subtítulo. Eu normalmente gosto de colocar os nomes referentes exatamente àquilo, né, aquele tipo de texto que eu estou trabalhando, porque fica mais fácil para a gente reconhecer dentro do painel. Então, eu já tenho aqui o destaque título e o destaque subtítulo. E vou fazer mais um aqui, né, nesse texto aqui. Vou fazer mais um. Vou mudar essa cor aqui. Vou chamar de novo estilo de caractere. Vou chamar de verde. Que eu poderia aplicar isso a qualquer parágrafo também. Não necessariamente tem que ser naquele. Né? E aqui no estilo de vou colocar ela aqui bold. Né? Então, já tenho aqui, eu tenho já 7 estilos de parágrafo e 3 estilos de caractere, correto? Tudo bem até aí? Tá tudo bem, pessoal? Tudo certo? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse mesmo texto e vamos tirar toda a anotação. Vamos deixar aqui, tá vendo? Em cada painel tem um primeiro campo chamado, que é o estilo que vem por padrão com Illustrator, né? Aquele estilo totalmente cru do programa, certo? Vamos clicar nele para tirar toda a formatação e vamos aplicar o estilo que a gente criou para ver se funciona, correto? Para aplicar estilos de parágrafo, você seleciona a ferramenta texto, você pode selecionar o parágrafo como um todo ou simplesmente deixar o cursor, né? Eu recomendo sempre selecionar, porque o Illustrator, nessa parte de estilo, ele é meio chatinho, né? Às vezes dá alguns probleminhas, né? Então, vamos selecionar aqui o nosso texto e aplicar o estilo título, correto? E agora, dentro do estilo parágrafo título, eu vou selecionar o nome da pessoa e vou aplicar o estilo de caractere destaque título. Ok? Feito isso, vou escolher aqui o parágrafo de subtítulo, vou aplicar o estilo subtítulo. E dentro do estilo subtítulo, eu vou aplicar o estilo destaque subtítulo. Correto? Vou selecionar o autor e vou aplicar o estilo de parágrafo autor. Depois eu vou selecionando cada parágrafo e vou aplicando no texto 1, texto 2, né? Texto 3 e texto 4. Ok? Você vê que é muito confortável, muito prático o trabalho com estilos. Porque se você está diagramando um catálogo, né, uma brochura, um manual dentro do próprio Illustrator, então o recurso de estilos uma ferramenta muito prática para agilizar e viabilizar as configurações do nosso trabalho. Exatamente, porque senão você vai ter que formatar tudo cada vez, cada parágrafo, né, em cada página. Então, é muito fácil, muito rápido, né? Agora, outra vantagem que tem, é legal, né? Faltou aqui o estilo, né? O terceiro estilo que eu não tinha colocado, que é o verde, dentro do estilo de parágrafo, né? Estilo de caractere verde. Outra vantagem que tem o estilo é que vamos supor que você já
configurou esses que a gente fez aqui e você aplicou nas 30 páginas da sua publicação, correto? Mas chega um momento que você não gostou de algum deles, né? Você não gostou do jeito que ficou e você quer alterar isso rapidamente. Fácil. Você só vai modificar o estilo e ele vai fazer isso automaticamente nas 30 páginas do documento. Então, se eu quiser, por exemplo, eu posso, vamos aprender das duas formas. Eu posso alterar, redefinir os estilos diretamente aqui, né? Eu poderia trocar aqui a cor, né? Observe que quando eu troquei a cor desse estilo de parágrafo, aqui no painel, do lado dele, ao lado do nome dele, aparece um signo de mais. Significa que eu alterei a configuração original dele, né? Então, eu preciso redefinir esse estilo, né? Observe que aqui isso é um dos probleminhas que tem o Illustrator. Ele não deixa redefinir o estilo se o cursor está piscando. Observem que está desabilitada a opção aqui. Para redefinir o estilo, eu preciso selecionar ele como um todo. E aí sim vai ficar habilitada essa opção aqui, ó. Redefinir o estilo. Observem que o estilo laranja que está embaixo, ele é o formato original. Né? Quando eu clicar aqui, ele já troca para essa nova formatação. Né? Repetindo. Né? Eu vou aplicar aqui, ó. É que eu já redefini, né? Vamos supor que eu troco aqui para laranja de novo, né? E aí eu redefino o estilo. Aí tudo que estava com aquele estilo vai mudar, né? Outra forma de fazer isso é diretamente dentro do próprio estilo, né? Então vou aplicar aqui os outros estilos, só para ter todo mundo formatado aqui, texto 4, né? Então, outra maneira de fazer isso é dar um clique duplo no estilo. Então, quando você dá um clique duplo no estilo, você entra nas configurações daquele estilo e aqui você pode mudar toda a formatação. Eu posso mudar a fonte, ó, e ele já vai alterar diretamente no documento. Eu posso trocar a cor, né? Correto? E esse aqui já não tem que redefinir, porque eu estou dentro do próprio estilo, né? Então, se eu quiser mudar aqui o subtítulo, dou um clique duplo nele, mudo a fonte, correto? Mudo a cor, mudo o tamanho, mudo tudo o que eu quiser, e ele já está assumindo essa nova configuração, correto? Da mesma forma, se eu quiser alterar os estilos de caractere, se eu quiser mudar aqui o destaque título, dou um clique duplo aqui e mudo a cor dele, que estava laranja, eu quero agora azul. Observem que já está aqui automaticamente redefinido esse estilo. Entendido? Beleza. Então, ficou alguma dúvida com respeito a isso aqui, de formatação e estilos? Para a gente partir para outro recurso. Tá tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Beleza. Então, vamos deixar vamos tirar essa formatação, vamos deixar tudo com o mesmo estilo só. Vou deixar tudo com esse estilo, né? Que a gente vai ver agora outros recursos. Então, já essa parte de configuração de estilos, não, a gente não precisa.